Boa noite, Carlos. Adiantei aqui um pouco sobre quem tu eras. 5 anos já residindo no Brasil, professor de espanhol, trabalha na área de TI e agora emplacando um perfil no Instagram e começando uma carreira como comentarista político e compartilhando a experiência de venezuelano a quem fugiu da situação dramática da Venezuela hoje e traz essa experiência para o mundo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Pedro. Obrigado aí pela bem-vinda. Obrigado a todos que estão já conectados, nos acompanhando nessa live. Obrigado de verdade pelo convite. Perfeito. Carlos, nos conta um pouco sobre, desde que viestes da Venezuela, já se passaram 5 anos. Conta um pouco de o porquê decidiste sair, quais são, hoje também me contavas mais cedo, ontem, desculpa, que voltastes recentemente, depois de alguns anos à Venezuela, e que é perceptível que muitas transformações no cotidiano do venezuelano. Compartilha um pouco conosco sobre quais são essas mudanças perceptíveis, o porquê dessa saída da Venezuela. É, Inicialmente, quando saí em 2018, tinha várias opções, né? Eu queria sair apenas da Venezuela. Eu queria sair, entre as opções tinha a Argentina, estava o Chile, o México e o Brasil. Sendo que a América Latina estava caminhando com muita vontade para o caos, eu escolhi o Brasil por conta de que ia agregar um diferencial na minha vida profissional a questão da língua. Falei, se eu pegar os outros países, eu vou acabar não melhorando alguma coisa, não vou aprender alguma coisa adicional do meu currículo, além da experiência de vida. Então, eu escolhi o Brasil porque ia ser um desafio adicional a questão da língua, melhorar, aperfeiçoar as coisas e isso acrescentou bastante. É, Foram 5 anos, obviamente, de muito aprendizado até aqui. Os primeiros 2 anos de adaptação muito forte em vários aspectos, aspectos pessoais, emocionais, de parentes, de novas amizades, largar tudo para trás, deixar nossa família lá. O país estava, obviamente, numa crise que já era extraordinária no nosso continente, só que não tinha chegado no limite que ela podia atingir, como de fato foi entre 2019 e logo com a vinda da pandemia, 2020 até 2021. Então, todo esse momento, né, de eu ter saído até aqui, houve sim transformações na Venezuela, vivi isso agora que eu voltei, mas a gente vai comentar isso ao longo da nossa live, sobre essas pequenas mudanças que eu presenciei, que eu apreciei também, e também que me surpreendeu, não todas em forma positiva. Perfeito. Ontem nós falávamos do que mais preocupa a todos, que é o que garante o salário e através do salário nós garantimos dignidade para a nossa família. Às vezes não é nem questão de dignidade, mas também questão de sobrevivência, que é o emprego. Como é quando saíste da Venezuela? Qual era a dificuldade que tinhas para arrumar um emprego? Se arrumando um emprego, quais eram os salários? Como era a qualidade desse emprego? Os setores, enfim. Sim, é muito importante, né, falar. 2018 foi o ano em que eu saí. 2018, casualmente, é o ano em que se torna a Venezuela internacionalmente mais divulgada pela questão da eleição que houve esse ano, que foi uma eleição fraudulenta, que foi muito divulgada pelo pouco reconhecimento que teve dos países internacionalmente. É uma eleição não legítima. 2018 aconteceu isso aconteceu em abril, né? Eu já tinha um mês que eu tinha saído. Só que a nossa realidade como país em crise não começa em 2018. Ela vem lutando desde anos como 2009, por exemplo, anos fortes. Eu, por exemplo, para comentar a questão do emprego, o meu primeiro emprego eu tinha 11 anos. Ou seja, lá a população venezuelana não vem suportando uma crise nos últimos 5 anos. Não. Ela vem suportando uma crise há
24 anos atrás, que isso envolveu que toda a população ficasse vulnerável, incluindo as crianças. Lá na Venezuela, obviamente, a gente está falando dos empregos dependendo da região, mas eu, por exemplo, que era do interior, eu tinha que me trasladar, me deslocar, na verdade, quase 3 horas toda sexta-feira e de volta todo domingo para a minha casa, porque eu estudava no ensino médio, para poder trabalhar e poder ajudar na minha casa, sustentar as contas. Então, o emprego, mesmo que tendo para todos, não é, obviamente, hoje, ainda hoje, estou falando de 18 anos depois, não é suficiente você ter um emprego na Venezuela. Você precisa ter muitas entradas adicionais e se você for funcionário público, triste. A sua vida está lascada, você precisa, sim, ter outra fonte de renda. Conheço amigos, por exemplo, logo já falando da faculdade, pessoal que trabalhava no Ministério Público, Ministério de Educação, e tinha que vender biscoito, bolacha, empanadas no mesmo ministério para poder chegar ao fim do mês. Então, os salários inservíveis, insustentáveis para uma sociedade dessa maneira e, obviamente, tudo no paralelo de um discurso político que dizia que a Venezuela estava se tornando uma potência, quando tudo isso era totalmente mentira. Carlos, impressionante então que trabalhando desde os 11 anos e nós vemos o que aqui nós chamaríamos de servidores da elite, né? Não de nenhuma forma pejorativa, mas sim porque estão no topo, né? Como o Ministério Público, o Ministério da Educação, e eles precisam vender, não necessariamente vender biscoito, mas eles precisam ter outras atividades remuneradas fora do horário de serviço normal para conseguir sobreviver. Então, né, não quero nem imaginar como sejam os demais trabalhadores. Salário, hoje, rapidamente aqui para nós, Sim, hoje na e Venezuela, esse comentário que você falou dos funcionários, é importante destacar, antes da gente passar para a seguinte pergunta, é que se tornou uma ação institucional, ou seja, não é o funcionário motivado apenas pela crise, é o próprio governante, as próprias instituições ou os representantes do povo têm incentivado essa ação, ou seja, comunicados oficiais, aonde o incentivo é que a pessoa vá trabalhar, dependendo do ministério, tem uma quantidade de dias que eles têm consertado, têm combinado entre o povo, mas, por exemplo, na questão da educação, tem o Ministério de Educação e tem o Magistério da Educação, que cuida das questões dos professores ao nível do país todo. E essa instituição pediu para que o pessoal, ou sugeriu que o pessoal, então, trabalhasse 2 vezes por semana e tomasse o resto dos dias para tentar encontrar outra fonte de ingresso e poder surfar a crise no país. Então, não é apenas uma crise humanitária, é uma crise de corrupção, onde o próprio Estado, não falar do Estado, senão as instituições representativas desse governo estão incentivando o trabalho, a trata humana, porque isso é uma exploração humana, o que eles estão fazendo lá, o que é totalmente contrário ao discurso que eles chegaram ao poder pregando de socialismo. Passando pela sua pergunta sobre o salário, nós não temos hoje na Venezuela, de forma honesta e transparente, digo, um respeito ao trabalhador. Não existe respeito estabelecido. Os sindicatos estão todos aliados ao governo. Não existe uma competência estrita e transparente para o trabalhador que proteja realmente o trabalhador. Isso deixa com que as pessoas, como eu falei do exemplo dos funcionários públicos, tenham que trabalhar por um salário mínimo o salário deles de $20, porque o salário mínimo é $8 hoje, para aposentados, alguns professores, US$ 8 o salário do aposentado. $8, que seria em torno dos 40, R$ 45, né? Dependendo do valor do dólar do Tá. dia, E uma ao cesta mês. básica? Uma cesta básica. A cesta básica está em torno aos $600 na Venezuela. Como assim? Para aí. Deixa eu entender. O salário mínimo é US$ 8. Uhum. E a cesta básica custa US$ 600. $600, isso aí. 600, e Então quer subindo. dizer,
Então quer dizer que nós estamos falando de um país supostamente socialista, supostamente generoso para com a sua população, né? Esse é o discurso sempre do. E aí nós estamos falando que o assalariado que recebe o salário mínimo ganha US$ 8, né? É isso? Exatamente, sim, 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 é verdade. É E ainda inacreditável. eu saí da Venezuela em 4 de fevereiro desse ano, voltei para o Brasil e a luta, por exemplo, os protestos nos quais eu presenciei, gravei, participei, a luta há um mês atrás era para aumentar esse salário mínimo dos aposentados. E o discurso dos aposentados, inclusive, não era um discurso, por exemplo, de derrubar o Maduro. Olha só, para você ver, era um discurso apenas de questão humanitária. Os caras, os idosos falavam, a gente está morrendo de fome. A gente não quer morrer porque não encontro dinheiro suficiente para eu pagar o meu medicamento. Porque ou tenho que tomar uma decisão, ou eu compro medicamento ou eu compro comida. Não tenho duas opções para eu poder. Ou eu compro vestido, porque tinha pessoas ali que levavam, por exemplo, os calçados que ele tinha, os tênis, a sola do tênis. Olha o tênis que eu tenho. Eu sou professor, me aposentei com mestrado, trabalhei 25 anos no Ministério de Educação, porque tem os vídeos aí, o pessoal falando, explicando, dando a cara, mostrando a cara diante das câmeras. Então, essa exploração contra o ser humano que está hoje na Venezuela é imperdoável. É imperdoável uma violação sistemática de direitos humanos, porque o povo não está pedindo dádivas, não está pedindo presente do governo, está apenas lutando pelos direitos adquiridos durante todos os anos dedicados ao país. Carlos, ontem na nossa muito agradável conversa, até muito importante depois deixares aqui e colocares nos comentários link para o teu canal no Instagram, um excelente canal que ajuda a esclarecer muito sobre o cotidiano na Venezuela. Ontem nós conversávamos e falávamos aqui que eu quero trazer um pouco daquela conversa. Falávamos sobre a violência, que é um ponto que se deve tocar, mas principalmente quando me contasse sobre como é que começou a regulamentação da internet e de como vieram as primeiras leis, a qual se diziam ser leis justamente contra o crime e contra o fascismo, contra o crime do ódio, contra o discurso do ódio e contra o fascismo. Então, hoje, nós exatamente estamos vivendo no Brasil vamos dizer assim, esse desejo de um governo que quer regulamentar a internet e que, segundo ele, é inclusive contra o discurso de ódio e contra o fascismo. Exatamente o que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, pelo que eu entendi, aqui tu vais explicar melhor para nós e vais me dizer se entendi certo, é que, na verdade, essa regulamentação ela só serviu para silenciar a todos, silenciar a oposição e que, inclusive, é proibido criticar o Chaves, proibido criticar o Maduro, né, essas personalidades vamos dizer, socialismo venezuelano, e que, inclusive, aqueles que votam contra o governo têm listas nas paredes dos locais de trabalho, quando é um trabalho público, que eles não devem mais trabalhar no poder público tendo votado na oposição e que nos bairros, em alguns bairros, existem, né, numa campanha feita pelo Maduro, que é simplesmente proibido, e isso está estampado em cartazes, é, criticar, né, o Chaves. Então nos conta assim um pouco de como é que foi esse início da luta venezuelana contra um suposto discurso de ódio e fascismo e que na verdade parece que era só um pano de fundo para estabelecer uma ditadura e silenciar a oposição. Gostaria de entender um pouco mais desse início, Carlos. Perfeito. Certamente, nós tínhamos uma figura muito controversial como o Chaves, né? Então, hoje se atribui muito dos nossos problemas ao Maduro por ser o cara que, na presença dele do governo, presenciou a queda desse socialismo de uma forma estrepitosa, né? Muito rápida, muito acelerada e que ocasionou, obviamente, o primeiro movimento migratório no nosso continente histórico, porque
houve, através desse processo migratório, evidências de uma crise humanitária que estava atravessando o nosso país. Nós falamos da questão da violência, vou começar por esse aspecto, porque é o mais importante em questões humanitárias, que é a violência a qual é sometida e foi sometida o povo venezuelano através, por exemplo, do esquema da saúde, né? Nós tivemos intercâmbios, acordos com Cuba, por exemplo, como teve o Brasil também, mas ao longo dos anos, muitos médicos cubanos enviados para a Venezuela, muito investimento, cabe dizer, ao setor saúde do nosso país, mas você via venezuelanos, via, né, olhava, enxergava eles chegando no Brasil, entrando pela fronteira, sem com a carteirinha, sem a carteirinha, perdão, de vacinas há muito tempo. Ou seja, esses venezuelanos que entraram aqui no Brasil tinham que ser vacinados de febre amarela, contra o sarampo, contra coisas que geralmente os estados já têm um sistema desenvolvido para isso, para cuidar da sua população. Então, o primeiro ato de violência é o descuido que o Estado venezuelano tem levado a nossa população. É uma espécie de extinção da nossa identidade venezuelana quando você descuida a sua população. Outro exemplo de, obviamente, de violência é o esquecimento na qual se encontra hoje a Venezuela. Totalmente as suas instituições infiltradas. Você não pode colocar uma denúncia hoje na Venezuela se você não tem a certeza, você não tem a total confiabilidade e presença de pessoas transparentes que garantissem, que garantam, perdão, que eles vão investigar por essa denúncia. Hoje, na Venezuela, tem ONGs fazendo um trabalho que deveria ser feito pelas instituições venezuelanas. Por exemplo, Ministério da Economia, Ministério de Planejamento, Banco Central da Venezuela, Ministério, por exemplo, de Direitos Humanos, que lá na Venezuela chamamos Ministério de Interior e Justiça. Então, eles não fazem o trabalho que eles deveriam fazer, que é cuidar o povo, né, em questões de democracia. Inclusive, falando em ONGs, está sendo levada a discussão hoje no Congresso da Venezuela uma lei que vai regulamentar as ONGs, ou seja, vai controlar, vai reprimir ainda mais a liberdade de expressão, porque essas ONGs vêm trabalhando muito forte na Venezuela, com, obviamente, colaboração com outras ONGs internacionais para poder divulgar o que de fato acontece na Venezuela. Graças ao trabalho dessas ONGs, por exemplo, hoje nós podemos falar que tem 2.000 relatos na CPI internacional contra a violação de direitos, de violação sistemática de direitos humanos na Venezuela, graças ao trabalho das ONGs, ou seja, Então, pessoas que relatam a morte de um filho, por exemplo, em protestos, e essa pessoa tem prova de que essa pessoa foi assassinada em protesto, não morreu acidentalmente, ela foi assassinada, foi executada, pessoas desaparecidas, parentes ainda procurando pelos seus filhos. Tem vídeos de pessoas no momento em que o guarda atirava na pessoa no meio da rua. Tem vídeos, guardas batendo nas pessoas. Todos esses relatos foram, graças a Deus, conseguidos para acumular uma denúncia que hoje está andando não só na ONU, também na CPI internacional. Inclusive, a ONU, nesses dias, abriu também um relatório contra o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. não, então, basicamente, essa regulamentação das ONGs é mais imposição de ditadura e silêncio, né? Tocasse ali na questão dos médicos cubanos, e ontem eu fiquei chocado sobre aquele relato eu acredito que seria de um amigo teu que casou com uma médica cubana, ou e que ela ganhava, tinha um salário de US$ 2.000, mas recebia apenas US$ 400 e US$ 1.600, em média, né? Nós estamos falando aqui aproximadamente, e US$ 1.400 iam para a ditadura cubana. Sim, realmente eram US$ 2.000, né? A gente não pode falar a identidade da pessoa, porque vai comprometer, Claro, não, obviamente, com certeza. a integridade dessa pessoa, porque ela é cubana, obviamente. A gente sabe das coisas, infelizmente a gente não pode mostrar, no caso eu, falando aqui, não posso mostrar o nome da pessoa. Mas sim, trata-se, como foi divulgado também no Brasil, de um esquema de
colaboração entre governos, no qual o governo cubano envia para os países eles chamam de envio humanitário de médicos, uma coisa assim. E cada país coloca um nome. Aqui no Brasil se chama Mais Médicos, uma coisa, a política no Brasil. Na Venezuela chamou Barrio Adentro, que seria tipo bairro adentro, né? O bairro para você entrar com tudo. Essa pessoa percebia na Venezuela um salário de US$ 400. Ela recebia o equivalente a isso na época, tá? Na época. Hoje, obviamente, ela receberia muito menos. Isso foi, obviamente, com a inflação caindo o valor real desse salário dela. Uma inflação brutal, né? Inflação de Exatamente. milhões por cento, E, inacreditável. e o governo cubano recebia, por esse acordo, US$ 1.600, ou seja, o restante para fechar a conta de 2.000. E isso por cada médico na Venezuela, dependendo do nível hierárquico que essa pessoa tivesse em relação ao acordo estabelecido. Então, esse disfarce de saúde gratuita, de saúde de graça para o povo, na verdade, é mais uma falácia dita na América Latina, divulgada e, obviamente, colocada na testa das pessoas para acreditarem nela de forma obrigatória. Você falou o exemplo das questões das listas que eram colocadas nos ministérios, nos elevadores dos ministérios. Isso aconteceu ainda Chaves vivo, que você, como funcionário público, era estritamente obrigado a votar pelo Chaves. Caso contrário, você tinha a porta aberta para deixar esse trabalho, para se demitir, porque eles mesmos sugeriam isso, porque você não ia ter como trabalhar em paz se eles levavam um acta de você só assinar, porque ele fala, não, a gente te dá uma aposentadoria muito legal, especial para você deixar o cargo, porque evidentemente você é contra-revolucionária, você não está de acordo com o processo revolucionário no país, e, obviamente, isso deixou a nossa estrutura meritocrática das nossas instituições sem pessoas capazes. Obviamente, foram substituídas, no caso, por pessoas leais a esse processo revolucionário. Houve, obviamente, a vinda de militares leais ao Chaves para comandar esses ministérios, essas diretorias, porque, obviamente, o pessoal que era largado dessas instituições eram pessoas que exerciam um cargo de chefia ou liderança importante pelas questões técnicas e também legítimas adquiridas através do tempo. Então, eles conseguiram acabar com essa estrutura que certamente era uma conquista da nossa democracia anterior, eles tiraram isso para colocar uma nova democracia que representaria ao povo. Né? Essa é outra forma de violência estabelecida através do Estado, a perseguição por motivos políticos, inclusive que é uma violação de direito humano, porque você não pode ser privado de exercer o seu trabalho por questões de motivos políticos, religiosos ou de raça, como aqui no Brasil, por exemplo, gostam de falar, gostam de divulgar, só que os caras se esquecem que tem um aliado lá na Venezuela que faz totalmente o que eles aqui denunciam que não pode ser feito. Então, tem Exata, muitos, inumeráveis exemplos de como na Venezuela é irrespeitada a nossa população. exato, Carlos. Nós passamos esse problema no Brasil e nós temos uma ditadura aqui que é a ditadura da má política. Aí, quando me falasse aqui, é um tema muito latente no Brasil, que é a questão da capacitação aqui, o que nós chamamos de cargos de confiança. Então, o poder público, infelizmente, as gestões políticas, elas acabam absorvendo pessoas muito mais pela cumplicidade política que elas têm com essa pessoa, pela ideologia, ou porque essa pessoa vai trazer algum benefício eleitoral para elas, em detrimento da, da capacitação dessa pessoa. Então, é o que nós vemos aqui numa escala menor, porque nós temos um grande corpo de servidores que são concursados, então existe uma margem menor, né, para se movimentar. Quando se entra numa ditadura política como a da Venezuela, onde tudo é possível, né, através de um ditador, com certeza se agrava, porque na verdade ele acaba lotando o Estado apenas de pessoas que não têm nenhuma capacitação e sim são próximas politicamente dele e destroem um país em poucos anos, que é justamente o que nós estamos vendo na Venezuela. Vamos Isso. aqui entrar um pouco no aspecto do dia a dia falávamos ontem que Caracas
já não se pode caminhar mais nas ruas tranquilamente. A polícia já não tem mais nenhuma força, a polícia vai embora os policiais estão desertando, os professores estão abandonando, existe um déficit de professores gigantesco, vamos dizer que irreversível a médio prazo, curto e médio prazo. Nas ruas das cidades já se tem medo de caminhar, existia um desabastecimento de produtos das prateleiras dos mercados tremenda. Agora se tem um pouco mais, se entra, vamos dizer assim, começa uma normalidade de produtos disponíveis, mas que ao mesmo tempo são inalcançáveis pela questão da renda dos venezuelanos e que principalmente no interior nós já estamos falando que existe a única segurança através de grupos que seriam relativos aos milicianos dentro do Brasil, né? Que são eles, não é mais a polícia que protege os bairros, que protege nas lojas. Nos conta assim um pouco desse dia a dia, do mercado, ter que recorrer a uma milícia para ter uma proteção ao seu negócio. Sim, muito boa toda essa passagem que você deu, porque permite a gente conectar a questão do aparelhamento do Estado através da lealdade das pessoas e não dos funcionários, que o conceito é diferente, porque agora esse cuidado que o Estado deve ter sobre o país, sobre as pessoas, começa a perder, obviamente no sentido administrativo, meritocrático e político, a capacidade de ação. Por quê? Porque falta a capacidade técnica. E nós tivemos, obviamente, casos de começo de queda falida das nossas instituições. Por exemplo, as que cuidam dos serviços públicos. Por exemplo, começando a nomear aquelas que cuidam, por exemplo, do serviço de transporte público, como o metrô. Empresas que cuidam do nosso setor elétrico. A Venezuela vem anos sofrendo com a nossa eletricidade, tendo uma das maiores represas, né, aquelas, nós chamam represa, né, aquelas que produzem a energia elétrica. Isso vem por conta de que, obviamente, existe uma incapacidade de cuidar de manutenção sobre as nossas principais empresas, as empresas estratégicas do nosso país, em vista de pertencer a um partido político que começou uma guerra contra os Estados Unidos e contra todos os países e políticos que não concordavam com eles. Tudo isso tem uma conexão ao longo do tempo, porque toda a prioridade é voltada para a repressão. Obviamente, foram abertos mais mecanismos de repressão, ou seja, foram criadas novas polícias, uma guarda nacional nova foi criada na Venezuela, precisamente para isso, porque você tem um descontento nacional geral e você está ficando sem capacidade técnica de poder conter aquela raiva do povo. E uma forma de você ter isso é aplicando repressão sobre o povo. Foi criada uma Guarda Nacional, foi criado um sistema de inteligência nacional novo, que não tinha, deixando para trás o nosso sistema nosso corpo de investigações penais e criminalísticas que nós tínhamos na Venezuela, ilustre o mundo, porque recebia prêmios internacionais pelo nível de pesquisa e investigação que eles desenvolviam. Então, todos isso tem uma relação para nós termos chegado a um esquema hoje feito na Venezuela que obedece mais a grupos corruptos que, por exemplo, esses coletivos, que nós chamamos coletivos, aqui no Brasil se entenderia melhor grupos milicianos, possuem armas melhores do que o nosso exército. Armas, inclusive, foi criada na Venezuela, eu lembro muito bem, entre o ano 2015 e 2017, uma instituição, que na verdade ela existia, mas ela foi totalmente controlada pelo governo para, inclusive, controlar a produção de munições das armas. Essas munições não iam na polícia, nem no exército, iam parar nas favelas, nas mãos desses coletivos, desses milicianos. E assim foi aumentando o grado de ação que esses caras tinham, e o grado de influência, obviamente, também, porque muitos desses coletivos começavam também a participar dos protestos chavistas. No caso,
em apoio ao Maduro. Chávez já tinha morto quando esse movimento começou a ser mais evidente. E esses coletivos foram incentivados pelo Maduro, inclusive chamando que eram coletivos da paz, que esses caras eram pacíficos e que o diálogo tinha que ser feito em todo momento. Só que essa paz foi acabando na capital e ela foi se estendendo no território venezuelano para poder tomar controle, inclusive, da produção nacional. Ou seja, hoje nós temos fazendeiros na Venezuela que cuidam do gado, que trabalham com isso a vida toda e eles têm que pagar um salário mensal para esses caras, para eles cuidar a sua fazenda, ou a seu principal cultivo que você tenha, se você trabalha com agricultura, ou você trabalha com gado, ou você trabalha com peixes, seja lá o que você trabalhar, você vai ter sim que pagar para esses caras, porque senão eles não te garantem que em determinado dia alguém roube a sua produção. Carlos, só que abrir um parênteses ali, a hora que falasse em Guarda Nacional, agora nós estamos falando já de outro ponto que o atual governo está tentando replicar no Brasil, né? É uma ideia do presidente Lula de se ter uma Guarda Nacional. Já estamos falando agora de duas similaridades e elas são muito, muito preocupantes, porque nós tínhamos um ditador que recém começava a estabelecer a sua ditadura e a forma dele silenciar a população, dele conseguir criar essas ferramentas e ter um mínimo de apoio, foi simplesmente de acusar qualquer discurso de ódio, sair da via jurídica, porque esse suposto discurso de ódio ele pode ser resolvido juridicamente, você processa uma pessoa, você, né, entra na justiça contra alguém que está lhe atacando. Então, eles criam a ferramenta de repreensão, eles fortalecem a ditadura, acusando o outro lado de ser fascista e de ter um discurso de ódio. E a partir daí eles regulamentam a internet. Tudo está acontecendo no Brasil. Chaves cria uma Guarda Nacional. Hoje nós temos o presidente Lula tentando criar uma Guarda Nacional. O discurso é sempre da defesa dos mais pobres, né? E esse é sempre o discurso. Eu enfrento esse discurso dentro da política local aqui, regional também. Então, se supostamente sempre o bom político ele está trabalhando para o mais pobre, está cada vez criando uma máquina assistencialista, né? Ele está fazendo todos os favores básicos para a população e está ali mordendo na maior fatia e está deteriorando ela até que um momento que ele não consegue mais nem sustentar o assistencialismo, porque o país, nesse momento, já foi para bancarrotas administrado por pessoas que não têm capacitação técnica, estão através de um conchavo político. Então, é muito similar o que nós passamos no Brasil hoje, né, com o que aconteceu na Venezuela. E, inclusive, o nosso governo, infelizmente, agora, recentemente, nós tivemos visitas de pessoas do governo, de funcionários do governo, cargos de confiança do governo, de relações exteriores, visitando a Venezuela, visitando Maduro. Tivemos Celso Amorim em Caracas, tentando restabelecer as relações entre os países, a qual eu sinceramente acredito que não seja o momento, justamente porque nós estamos vendo essa crise humanitária na Venezuela já de muitos anos, sabemos que é culpa de uma cúpula política altamente corrupta, ditatorial, e que ela deve simplesmente sofrer merecidamente todo tipo de combate para que ela deixe de fazer com que a Venezuela continue nesse caminho de bancarrota econômica em favor de enriquecimento de uma cúpula partidária que se diz a defesa do povo. Mas, enfim, aqui já nos nossos últimos minutos, só conta um pouquinho assim, mais nesse dia a dia ali, que ontem nós conversamos sobre bar na Venezuela, né, sobre um bar a qual a pessoa foi ameaçada, a qual teve que recorrer a essa suposta milícia, tem que pagar uma taxa. Só nos conta assim rapidamente
cotidiano ali, né? Exatamente como funciona no dia a dia. O bar que tem que recorrer, a polícia não funciona, tem que chamar o miliciano cobra taxa, e se alguém assaltar e não for da gangue do miliciano, eles vão lá e fazem justiça com as próprias mãos à luz do dia. Nos conta um pouquinho aqui para nós encerrarmos essa live, que é Sim, para mostrar exatamente para a região né, principalmente aqui para a população da Ceguá, que é o nosso público-alvo, exatamente o inferno que é a vida na ditadura socialista venezuelana. sim. É uma consequência de tudo que a gente vem falando da corrupção tornada estilo de vida, né? Não é um trabalho, é um estilo de vida hoje na Venezuela ser corrupto, pertencer ao chavismo, ao madurismo ou ao aparelho do Estado. Você falou da lei contra o ódio, sim, vou pontuar rapidamente que ela foi impulsada a partir de 2017 com a criação da Assembleia Nacional Constituinte, que foi um roubo mais à nossa democracia, porque com isso eles tiraram o nosso Congresso eleito em 2015, popularmente, o nosso Congresso Nacional. Eles tiraram esse Congresso e criaram um Congresso para eles, para poder Carlos, tirar. aqui, Aham, só desculpa, aqui, lá se tirou com a Constituinte. Aqui eles acabam com o Congresso, corrompendo o Congresso com cargos, trocas de demandas, emendas. Eles, né, eles não precisam derrubar um Congresso, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Estadual, um Senado. Aqui eles corrompem. Mas voltando aqui para o bairro, ali para aquela situação do bar. Eu sim. sou dono, abri um bar, abri um supermercado num bairro da cidade e de repente vai chegar um miliciano e vai bater na minha porta. Sim, é muito comum hoje você no interior, por exemplo, onde não chega polícia, onde não chega segurança para os moradores nesses povoados, principalmente de 7.000, 8.000 habitantes, digamos em números pequenos, né? É, as pessoas que têm um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, né, de trabalho, vendem comida, vendem frutas, legumes, essas pessoas constantemente, agora não vamos falar constantemente, mas porque já foi estabelecida uma regra, mas no início foi constantemente ameaçados essas pessoas para eles terem que, de acordo em determinados períodos, pagar uma taxa por manter essa segurança no local, né, de que ninguém vai mexer com o seu, ninguém vai te roubar. Por exemplo, eu visitei agora em dezembro e escutei bastante relatos falando com as pessoas, não que eu ouvi de outros, eu falando com as pessoas, exemplos de como eles exercem essa nova segurança do povo, que é, por exemplo, tinha um cara que ele não é um cara rico, mas ele tem um terreno onde ele cuida, ele tem gado, né? Ele trabalha a vida com gado, mas ele não tem muito gado. Só que os caras, eles fazem o seguinte, a cada 3 meses, por exemplo, eles pegam um filho. Quando nasce a vaca tem um filho, eles pegam esse filho e levam como forma de pagamento, se não for estabelecido um valor mensal. Então, eles cuidam até da produção para quê? Para eles poderem se manter no local onde eles moram. Teve exemplos também de pessoas que acabaram roubando e esses caras, para poderem impor sobre os outros grupos menos organizados nessa milícia, para poder impor o poder sobre eles, foram e mataram a pessoa na frente da sua casa, na frente de muita gente também, do Então, próprio assim, parente que estava com ele. então se eu abrir isso daí é na verdade uma polícia paralela, né? Paralela, Uma suposta totalmente polícia, na paralela. verdade é um grupo terrorista dentro de um narco-estado, que não é um assunto aqui que não vai caber nessa live, mas a Venezuela é um narco-estado, né? Todos nós sabemos disso, existe um envolvimento do Estado com o tráfico internacional, e aí, dentro de todo esse cenário, nós não temos mais polícia. O que se tem são bandidos que se unem num grupo, e aí, a partir daí, eles estabelecem que só pode abrir negócio, só pode ter um mercado, só pode ter um bar, quem pagar mensalmente uma taxa para eles. Quem não paga essa Simples taxa assim.
Quem não paga a taxa, o que que acontece? Simplesmente ele pode roubar diretamente. Aí fica Houve descendo o o valor. caso, houve um caso, por exemplo, de o cara, um desses, do chefia desses gangues, que eu tô falando da região, ele caiu preso. Ele entrou na cadeia e o cara mandou recolher US$ 3.000, porque era o que ele ia pagar à polícia para sair da onde ele estava. E ele mandou um papel que era ensinado para todo mundo, que todo mundo que estivesse pagando ia ser colocado nessa lista. Quem não tivesse pagado também ia ser colocado em outra lista. Quando o cara saísse, ia cobrar a pessoa que não pagou, né? Que não contribuiu, não tinha uma taxa fixa, tinha apenas uma colaboração para juntar esses US$ 3.000, mas mesmo assim é uma forma de imposição e violência contra as pessoas. Você falou da polícia paralela, tem vídeos também disponíveis na internet, que a gente vê mais interesse de saber dessa situação, aonde esses coletivos, por exemplo, em determinados momentos da nossa crise, eram as pessoas que cuidavam, por exemplo, dos postos de gasolina. Eles administravam aí, tendo na frente o exército só olhando. E os caras chegavam com suas motos, seus carros, tomavam conta daquilo lá, e nas favelas eles controlam também essas coisas. Por exemplo, aonde que o caminhão da comida vai parar para deixar comida para o povo, aonde que os carros podem parar e aonde não pode parar. Eles É controlam, por tanta, exemplo, até os táxis que trabalham em determinadas regiões. Então você é ou tanta você crise trabalha e que paga uma taxa para ele, dependendo, né? Porque no interior você paga uma taxa por você ter um negócio e na capital você pode até pagar por você oferecer um serviço. Ah, eu tenho um táxi, quero trabalhar nessa região aqui. Ah, você tem que pagar para o cara para que o é que vai te miliciano. deixar trabalhar. Para o miliciano, por sinal ele vai Sim, te roubar o carro. é tanta crise que é normal. Eu já vi ali, nesse tempo que a gente conversou, sempre se falando em caminhão de comida, em caminhão de comida, em caminhão de comida, que se vê que a crise é tão grande que tem que sempre, né, é normal já lá no cotidiano se falar em caminhão de comida, né? Imagina se aqui no Brasil, hoje a nossa população ela fica insatisfeita porque não tem um bueiro na frente de casa, né? Às vezes tem uma lâmpada queimada, né? E nós temos aqui, nós temos também, não é nada comparado com a Venezuela, nós temos os nossos níveis de pobreza bem acentuados, mas nada comparado à Venezuela, né? Inacreditável. Para encerrar aqui, nos conta sobre aquela questão de que a polícia ela tem esse costume de te atacar na estrada e se tu não subornares, se tu não tiveres ali, é automático, é a regra, se tu não tiver dinheiro para subornar a polícia, eles vão recolher o teu carro. Conta Sim, só sim. um pouquinho dessa passagem Eles, aqui, já nos aproximando das 10 horas. sim, sim. Por exemplo, uma pessoa na crise, né? Eu vou falar da crise mais forte que teve. Uma pessoa que trabalha o serviço de carro público, um táxi, né? Mas lá nós temos carrinhos por vamos dizer, vagas, vamos dizer assim. Então as pessoas têm um carro onde cabem 4 pessoas, ela oferece o serviço de ir trazer as pessoas de um ponto a outro ponto. E essas pessoas, às vezes, são muito humildes, ou seja, elas têm um carrinho com que elas produzem para elas poder pagar as contas do mês. Tinha exemplos, por exemplo, de pessoas que tinham o vidro trincado. O vidro estava trincado num cantinho, obviamente não pode circular dessa forma, só que a pessoa não tem para pagar para substituir o vidro. E no entendimento nacional, qualquer funcionário público falaria, ó, oh, cara, mas eu não vou te multar, obviamente, mas você sabe que isso é um perigo. Você não, os caras fazem o seguinte: você paga aqui, ou a gente, eles não falam literalmente, ah, vamos me dar 50, não. Falam, ah, vamos lá falar, vamos resolver lá, desse do carro, a gente vai conversar lá. E já é óbvio que a pessoa tem que ter na mão US$ 20, US$ 30, US$ 50 para sair daquele problema aí. Então, hoje, por exemplo, a questão evoluiu um pouquinho de exigir, por exemplo, se a pessoa não tem o documento na hora, ou seja, não que a pessoa tem a carteira de motorista vencida, não, é que a pessoa esqueceu
como pode acontecer com qualquer motorista. Só que não tem como aqui um sistema onde a pessoa fala o CPF ou o RG e imediatamente a polícia encontra no sistema, a pessoa possui o CNH em dia, ou tem o seguro em dia, pode continuar. Lá não tem isso. Ou você não tem o papel na mão, o cara fala, tá, coloca o carro aí na mão direita e aí a gente vai conversar, vamos negociar. Então, é outra forma de imposição, é outra forma de violência que é exercida ao povo e ao qual o povo é sometido, obviamente. Carlos, deixa eu aqui, ó, só repassando, né, a gente chega a ficar abismado com a realidade, só repassando assim, o pouco que a gente falou na nossa live, são 40 minutos de live, e vamos só repassar. A gente falou, professores, existe uma deficiência muito grande, talvez irreversível, de déficit, né, de professores. Sim, só Falamos. para pontuar aí a quantidade, 260 mil professores fazem falta hoje na Venezuela, na nossa rede de educação. Estima-se que 96 mil venezuelanos professores saíram do país. É demais. Falamos de segurança, quer dizer que não existe segurança nenhuma, temos medo de estar na rua, e se tivermos um bar, se tivermos um supermercado, se tivermos uma fazenda, o que vai acontecer simplesmente é que nós vamos ter que pagar propina para um miliciano para garantir a nossa segurança, porque já não existe polícia. Ah, aliás, Isso nas existe regiões polícia. interioranas. Em Caracas tem um pouquinho mais de controle, mas como eu falei, toda a região que envolve Caracas sofre disso. Obviamente, Caracas não é a Venezuela. Caracas é um pedacinho de terreno pequeno, é a cidade mais pequena Claro. do país, inclusive, porém a mais famosa. Se, Mas o país, o resto é aquilo que a gente falou. Mas essa polícia que não está lá no interior trabalhando para proteger o supermercado, o cidadão, ele está na estrada parando todos aqueles que passam para parar, encontrar algo e pedir uma propina para deixar o trabalhador continuar a viagem com o seu carro. E nós estamos falando de pessoas pobres. E estamos falando de uma ditadura socialista que se diz defensora dos pobres. Não se tem mais liberdade na internet, que ela foi tomada através de projetos de leis que supostamente combateriam o ódio e o fascismo, o que nós estamos vendo nesse momento. E a maior proteção dessa ditadura toda se chama Guarda Nacional, que é também o que nós estamos vendo aqui. A corrupção, né, pelo menos uma tentativa. E a corrupção não vamos nem tocar nessa pauta. Tenho certeza absoluta que transparência do governo é zero e até por isso ela se torna um porto seguro para investimentos de outros países que tentam de alguma forma, driblar a fiscalização nos seus investimentos em obras públicas, como foi o caso de grandes empreiteiras brasileiras na era do governo Lula, que foram fazer, se não me engano, tem até um caso muito notório que seria o metrô de Caracas, né? Se não me engano. Tem obras É uma do mensagem, metrô isso, de uma empresa brasileira, aquele famoso metrô, né? Aldebrecht. Sim. Uma mensagem, Carlos, deixa uma mensagem aqui para nós, encerrando a nossa live. Chegamos às 10 horas, já temos 50 minutos. A população, essa é uma live para a população da Ceguá, é para trazer para a população da Ceguá um pouco sobre o que é a realidade do socialismo, fora das mentiras da mídia, né? Fora dessa fantasia da mídia, fora do discurso bonito daqueles políticos que supostamente discursam para os pobres e que supostamente estão ao lado dos pobres porque lhe dão um cargo, porque lhe fazem um favor, porque lhe alcançam algo que eles tanto necessitam no momento, mas que dentro do poder eles trabalham simplesmente pela manutenção do establishment. Então, nós deixamos essa mensagem aqui para a população de Ceguá sobre o terror do socialismo venezuelano, que infelizmente lhe fez vir já para o Brasil aí faz 5 anos, Carlos. Sim. É importante que o brasileiro entenda uma coisa, que é a palavra igualdade. A palavra igualdade, de equiparar, muitas vezes no discurso socialista, não diz o sobrenome da palavra igualdade. Não diz igualdade para quem, ou igualdade em quê.
a gente vai se parecer. Então, isso abre uma porta, abre uma janela no sentido político, no sentido ideológico, de que essa igualdade seja usada em vários setores da população. Por exemplo, quanto mais você corrompe uma sociedade, seja no nível que seja, desde da pessoa que rouba, por exemplo, uma caneta no Ministério Público, à pessoa que rouba milhões, existe uma conexão entre elas, mesmo não se conhecendo, que é a palavra corrupção. Elas se conectam socialmente através dessa palavra porque elas cometeram um ato corrupto. Quando nós temos esse tipo de governos, eles incentivam essas redes de conexões corruptas, independentemente do nível. Em determinado tempo, você entende que a sociedade, em termos políticos, é igualitária. Ou seja, ela chegou ao nível que nós queríamos, que era a igualdade em que pobreza, corrupção e, obviamente, em temas de violação de direitos humanos, tanto do Estado contra a sociedade, como de crimes, obviamente, não investigados, não resolvidos. Por exemplo, crimes de corrupção, nós temos hoje na América Latina, perdão, é um absurdo de tantos políticos nos últimos 20 anos que têm governado a nossa região, países governados pela esquerda, muitos hoje sendo investigados por corrupção. Temos o caso aí recente da Argentina. Agora, na Venezuela, tem casos anos que não podem ser investigados porque eles tomaram conta do nosso Tribunal Supremo de Justiça, do nosso Congresso, não pode nada caminhar lá que seja em nome da investigação. Aqui no Brasil tem políticos que foram condenados por corrupção, por lavagem de dinheiro e hoje estão novamente na cúpula desse poder. Então nós temos nos unir, venezuelanos, brasileiros, argentinos, para combater todos juntos o que está hoje avançando na América Latina com o nome de igualdade. Isso é uma falsa ilusão de você prometer igualdade quando você não resolve o problema da eletricidade das pessoas, problema de medicamentos, problema de falta de recursos nos hospitais, dos povoados, nas regiões, por exemplo, interioranas, onde eu sou. Não pode falar de igualdade quando você reprime a população, quando você persegue os jovens, quando você chama os jovens de terrorista apenas por fazer protestos nas ruas, quando você persegue os jovens e acaba perseguindo até parentes e famílias quando você não acha esses jovens. Tem muitos aqui no Brasil, infelizmente, eles não querem falar para cuidar os seus parentes lá, que acabaram vindo para o Brasil fugindo, porque foram notificados que era melhor a pessoa sair da Venezuela, senão ele ia ser morto. Tem muitos casos assim. E eles não podem falar, eles tiveram que ficar calados aqui até alguma coisa acontecer na Venezuela. Tem milhares de pessoas assim em todo o mundo. Então, o meu convite aqui para os brasileiros, obviamente, não fiquem com toda essa verdade, com toda essa informação que eu venho aqui a defender. Procurem, investiguem mais, se conectem um pouquinho mais sobre a nossa América Latina, o que está acontecendo afora, porque obviamente entre tantas notícias, tantas coisas que acontecem no Brasil, a pessoa fica com nojo de saber mais informações de política, mas é importante porque isso vai determinar a sua sabedoria dos passos que você vai tomar daqui para frente. E não acabe como a gente, hoje na Venezuela, mais de 7 milhões de venezuelanos fora. Por exemplo, em 2021, o nosso presidente Maduro falou que não existiam 6 milhões de venezuelanos fora, que apenas eram 600 mil que tinham saído. Algum deles já estavam voltando para o país. Imagina a burrice de um presidente falar isso quando tem a migração, historicamente, a primeira migração histórica por questões de crise humanitária na América Latina, e o cara falar isso, se gafando do povo, debochando do povo, que inclusive o elegeu. Pois é, o Maduro que inclusive deu aquele depoimento que falou com um passarinho, né? Essa é a né, inacreditável. Isso até é uma Carlos, estratégia, queremos. sabe? É uma Como? estratégia. Essa é uma estratégia. Eles falarem, eles se querer se comparar ao o povo que não estudou, o povo que tem poucos recursos, falar errado, usar a língua comum, português, o espanhol, falar errado, para eles se sentirem do povo, populistas que têm acabado no nosso continente por conta disso. Exatamente. Essa tática de se parecer popular, né, se colocar um chinelo de dedo
para se parecer. Aí eu vejo políticos e vejo aqui na nossa realidade regional e eles ganham 10, 12 mil reais, e, por exemplo, 10 mil reais em Aceguá é 5, 6, 7 vezes mais do que a média da população local, e a população local ela está organizada, ela tem um carro novo, ela se veste razoavelmente bem, passa suas necessidades, né, são salários baixos, mas consegue se manter de forma mais ou menos digna. E aí nós vemos governantes, vemos políticos que mesmo ganhando 10, 12 mil reais, eles colocam chinelo de dedo, colocam, né, para se parecer comum, e nós sabemos que é apenas estratégia de marketing, e assim vão sempre, infelizmente, mantendo a nossa população dentro de amarras ideológicas, com todo tipo de falácia, e nosso povo, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, todos incrivelmente ricos, mas sempre vivendo dentro da pobreza. Muito obrigado pela tua mensagem, principalmente aqui a mensagem de como o governo socialista trabalha efetivamente corrompendo a sociedade como um todo, corrompe o quartel, corrompe a polícia, corrompe a educação, corrompe a saúde, corrompe o Congresso, corrompe o Ministério Público, e fica aqui para assegurar essa mensagem e principalmente para toda a região, que a corrupção ela acontece em diversos níveis, e não é só corrupção, também tem a imoralidade, que é aquele gasto que não é a corrupção, mas é imoral e faz tanto mal para a sociedade como a corrupção em si, e que ela não se dá apenas se roubando dinheiro. A corrupção também se corrompe através de cargos, a corrupção se corrompe através de pequenos benefícios e privilégios que não são do direito de um cidadão perante o poder público. Então, a corrupção ela está em diversos níveis, e nós precisamos ter uma população educada para enfrentar esse tipo de político e conseguir fazer, né, com que essas pessoas saiam do poder público, e que nós venhamos a ter cada vez gestores que trabalhem com menos populismo, com menos promessas, com menos corrupção, com menos imoralidade e mais capacitação e desenvolvimento a longo prazo. Muito obrigado, Carlos. Ficou aqui nos comentários o link para a página do Carlos, que vai estar muito anunciada nos próximos dias nas minhas redes sociais. Para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da Venezuela e de como é a vida num país socialista, que infelizmente muitos tentam implantar no Brasil, várias correntes ideológicas trazendo, e as ameaças são reais. Siga o perfil do Carlos e entenda um pouco mais a vida no inferno venezuelano, a ditadura socialista antes de Chávez e agora de Maduro. Muito obrigado, Carlos. Boa noite, Pedro. Até mais. Até Boa mais, pessoal. noite. Obrigado por vocês terem ficado. Contamos com a tua presença na região, contamos com a tua presença no Rio Grande do Sul. Muito em breve nós vamos estar te trazendo aqui, e tu vais poder falar diretamente nas escolas sobre a experiência na Venezuela. Muito obrigado claro a todos que nos acompanharam, André Galina, Carmen Lúcia, o Lineker, Antonielli Galina, que deixaram aqui comentários de boa noite, Eberson, que sempre nos acompanha. Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma boa noite.